Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar sobre o roteiro 11. Esse roteiro é um pouco maior, ele tem alguns textos de explicação, textos que vão ser lidos para serem usados para responder perguntas e eu vou ajudar vocês a entender melhor esse roteiro. Então, em primeiro lugar, não copiem nem as explicações e nem os textos, é só para responder. Eu já deixei as respostas começadas, que vão aparecer em azul, e vou mandar para vocês esses slides, tá? Que eu criei para essa aula. Então, vamos começar. Perguntas 1 e 2 é sobre o poema Pássaro que não é pássaro. Então, vamos ler aqui. O canto era longo, melodioso, na harmonia da floresta, o colorido ornamento de penas e plumas continha amarelos, verdes, azuis. Com eles havia as cores de Brasil. Havia música das florestas do Brasil, mas seu canto ficou raro, tão raro quanto o canto do Uirapuru. Pássaro que não é pássaro, a floresta silencia. Os índios estão quase extintos. O Brasil não aprendeu a viver com tamanho encanto. Então, vocês têm aqui quem, né? Vamos perguntar aqui, quem é esse pássaro que não é pássaro? De quem esse poeta está falando? Vocês conseguiram perceber de quem é? Está na penúltima linha, tá bom? Ele está comparando, né, as pessoas aos pássaros. Que pessoas são essas? Olhem na penúltima linha e vocês vão descobrir. Com essa dica, não tem como errar, né? Então, esse pássaro que não é pássaro, ele cantava, costumava cantar mais, né? E agora esse canto ficou raro. Por quê? Vejam na penúltima linha. Muito bem. Agora nós temos aqui sempre explicações antes dos textos. Eu só recortei o trechinho final da explicação porque pode ser usado para a resposta de uma das perguntas. Então, vocês têm uma explicação sobre a diferença entre poema e poesia. Aqui, né, vou ler aqui essa primeira linha. Traduzindo em outras palavras, a poesia se constitui de uma intenção definida, a de emocionar, despertar sentimentos por parte do interlocutor. Para que serve a poesia? Então, ela serve para emocionar. Interlocutor é quem vê, né, quem ouve ou lê poesia, tá bom? Então, o leitor ou o ouvinte. E o poema é a estrutura, a escrita, tá bom? Então, dependendo do poema, ele pode ser poético, ter poesia ou não. Então, vamos aqui às perguntinhas. Pergunta 1. Lá no roteirinho não apareceu o número 1, então eu coloquei aqui para vocês. Qual é o tema do poema? Sobre quem esse poema fala? Então, eu coloquei aqui, já preparei. O tema é qual? Voltem lá na penúltima linha do poema, penúltimo verso, né? Que linha e verso num poema são sinônimos, são palavras que representam a mesma coisa. Depois, você acha que nesse poema há poesia? Explique. Então, olha aqui. Nós lemos aqui esse comecinho, né? Então, a poesia serve para emocionar. Esse poema ele tem poesia? Então, eu já coloquei aqui comecinho para vocês. A poesia porque o que acontece? Qual a intenção desse poema? Muito bem. Depois, pergunta C. O que você entende no verso, mas seu canto ficou raro? Até coloquei aqui, ó, o comecinho. Então, que os índios estão, se o canto deles ficou raro, então o que está acontecendo com o canto dos índios? Muito bem, que esse índio é o pássaro que não é pássaro, né? Muito bem. Questão 2. Nós vamos direto para a letra A, que é sobre verbo, tá bom? A gente não vai ler essa introdução. E escreva do poema ali dos verbos que aparecem. Então vamos voltar aqui ao poema. Eu vou ler
os versos onde nós temos verbos. Então, primeiro verso. O canto era longo. Qual a palavra aí que indica tempo? Então, esse é um verbo. Depois, nós temos aqui continha amarelos, verdes e azuis. Qual é o verbo aí que indica passado? Com eles havia as cores de Brasil. Qual a palavra que indica passado? Mas seu canto ficou raro. Qual é o verbo aí que indica passado? Muito bem. Depois nós temos um verbo bem importante. A floresta silencia. Então vocês vão escolher desses que eu destaquei nessa minha leitura, né? Com mais entonação, né? Mais forte para os verbos. Vocês vão escrever. Os verbos são, então vocês vão, né, se não tiverem percebido na minha leitura, ouçam de novo para poder responder. Então, não vamos citar todos os verbos. Eu coloquei 4 espaços, vocês vão escolher 4 verbos. Pois a letra B, a pergunta é: qual a importância dessas palavras que você reescreveu para o sentido do poema? Então, como eu já estava falando, né, algumas indicam acontecimentos do passado, presente, futuro. O que vocês podem responder aí? Então, os verbos indicam acontecimentos do e do, vão escolher do passado, presente, passado, futuro, certo? Então, vamos adiante. Pergunta 3 é sobre uma notícia. Então, a notícia tem esse título: Dois índios, Guajajara ou Guajajara, né, que seria talvez como eles falariam, né, na aldeia, morrem e 2 ficam feridos durante o atentado no Maranhão. Então, a notícia é sobre esse caso, esse acontecimento violento, né? Vocês vão ler o texto inteiro com mais informações, mais detalhes da notícia para poder responder. Então, a pergunta 1, escreva o seu entendimento da notícia. Vocês vão fazer um resuminho, né? Sobre o que é a notícia, qual foi o acontecimento, de que maneira aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu, tá bom? Pois a letra B, nós temos aí, vamos para o fim da pergunta, quais as características que você conhece desse gênero textual? Então, o gênero textual é a notícia. O que você conhece de notícia? Eu coloquei aqui um começo, né? Toda notícia tem o objetivo de para que serve uma notícia? E quais os elementos que deve ter numa notícia, tá bom? Antes desse textinho, vocês têm uma explicação, vocês podem utilizar parte dessa explicação, tá bom? Ou responder com as palavras de vocês. E na letra C, qual é a semelhança entre a notícia lida e o poema Pássaro que não é pássaro? Bom, é bem claro isso, né? Nós temos aqui no título uma palavra que aparece também no poema, então é só vocês dizerem, né, qual é a semelhança, o que os textos têm em comum, sobre quem esses textos falam e o que está acontecendo com essas pessoas. Seguindo, chegamos à última parte. Nós temos aqui, na última parte, vocês vão produzir um poema visual. Então, nós temos aqui um exemplo, o símbolo do infinito, que é o 8 deitado, uma frase, né, sobre o infinito. Vocês vão criar um poeminha de vocês, tá? Vocês vão pensar numa frase e colocar essa frase em formato de imagem. Eu selecionei alguns exemplos aqui da internet, tá? Vocês podem pesquisar, mas tentem fazer o de vocês. Eu vou mandar esse material para vocês poderem ler o que está escrito aqui nessas frases. Mas todas as frases, elas têm a ver com o formato. Escrevam a frase em formato de desenho, ok? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Um beijo, fiquem bem.